Rolou a prova do anjo e essa prova era de suma importância, porque na dinâmica da semana o anjo será autoimune e também colocará 2 pessoas no monstro. Até então isso é normal, só que aí o líder terá que indicar uma dessas 2 pessoas que estão no monstro. Bom, então o anjo dessa semana é significativo para a formação do paredão. Vamos ver como que rolou essa prova, quem ganhou e quem está no monstro. Bom, antes de tudo, não se esqueça de seguir aqui a página, ativar todas as notificações, curtir o vídeo e também compartilhar. Bom pessoal, e a prova foi patrocinada pelas Americanas. Os brothers tinham que escolher alguns produtos e aí eles entravam em um carro onde um dummy dirigia e parava em algumas casas. A casa A, B, C, D e E. Em cada casa, esses brothers colocavam um produto, uma geladeira, uma televisão, e isso não importava. O que importava é que quando eles abriam as portas dessas casas, tinham envelopes vermelhos ou envelopes surpresas. E aí cada brother foi acumulando uma quantidade de envelopes. Cada um fez esse movimento todo, entregando um produto em cada casa, e aí todos pegaram uma quantidade de envelopes, alguns pegaram mais vermelhos, outros pegaram mais envelopes surpresas. Primeiramente, o Tadeu foi pedindo para que todos abrissem seus envelopes vermelhos, e esses mostravam pontuações, ou seja, um ganhava 20 pontos, outro ganhava 100, e aí foi criando ali um ranking, né? Nesse ranking o Scooby ficou em primeiro, a Nath segundo, enfim, só que tudo iria mudar a partir dos envelopes surpresas, que aí o Tadeu pediu para cada um abrir os seus envelopes, claro, na respectiva ordem. E os envelopes que determinaram o jogo no final das contas foram os de Natália, por exemplo, porque ela pôde eliminar uma pessoa. E como o Scooby estava lá em primeiro lugar, o mais inteligente seria que a Nath já eliminasse o Scooby da prova. Só que não, ela eliminou o PA, não deu pra entender muito bem. O Arthur se eliminou por conta de um card ali que ele pegou. E aí chegou a vez do Scooby. Só tinham 2 pessoas depois dele, a Jessie e a Lina. E então ele podia escolher quem ele queria eliminar. Bom, ele podia eliminar qualquer pessoa do game, só que ele mesmo pensou que seria mais inteligente eliminar uma pessoa que viria depois dele, porque essa pessoa poderia tirar toda a sua pontuação ou eliminar ele do jogo até mesmo, né? Enfim, o Scooby foi extremamente inteligente e escolheu eliminar a Lina. No entanto, ainda tinha a Jessie no jogo. E aí a Jessie mudou tudo, porque ela pegou um envelope em que ela podia roubar a maior pontuação de qualquer jogador. Então ela pegou 100 pontos do Scooby e depois disso ela pegou 100 pontos da Slo, ficando em primeiro lugar na prova do anjo. O último card da Jessie decidiria se ela se tornaria anjo ou não, porque o card poderia ir desde você tá eliminada até você ganhou 100 pontos, enfim. E aí a Jessie abriu o card e ela só tinha perdido apenas 30 pontos. Por mais que fosse uma notícia negativa, não foi o suficiente para ela perder a prova. Mesmo assim, ela continuou sendo a maior pontuadora, não tinha mais ninguém para jogar e a Jessie ganhou a prova do anjo, comemorou demais. Aí chegou a vez do monstro, meus amigos. E aí que está a polêmica, porque como eu disse pra vocês, um desses monstros vai pro paredão, eles ainda não sabem. A Jessie então já está imune, ou seja, ela não vai nem pela casa, nem pelo... Ela tá imune, né? Vocês sabem muito bem o que significa imune. Então a Jessie escolheu dar o monstro pro PA, tirando ele do VIP, porque o Gustavo ganhou a prova do líder, colocou o DG e o PA no VIP. Só podia colocar 2 pessoas. A Jessie foi lá e tirou o PA do VIP, velho. Ou seja, agora só estão no VIP Gustavo e DG, são os 2. E aí, o segundo monstro, ela disse que poderia dar pro Scooby, mas ela considerou que o Scooby deu um presente pra ela, porque o Scooby poderia escolher entre tirar ela ou a Lina. Ele escolheu tirar a Lina, então a Jessie preferiu não colocar o Scooby no monstro e deu pro Arthur Aguiar. O monstro é alguma coisa a ver com pirata e eles têm que ficar lá o tempo todo, aqueles monstros cansativos, em que eles têm que ficar revezando. Só que não vai durar muito, né? Porque hoje à noite já tem o paredão, a formação. E eu não sei se o monstro já acaba hoje à noite. Provavelmente sim. Então vai ser um monstro bem curto mesmo. Por isso que foi algo mais judiado, assim, né? Eles têm que ficar lá o tempo todo mesmo
porque já que é um monstro de pouco tempo, tem que ser algo plausível. Mas o pior disso tudo, desse monstro, é que são dois amigos do Gustavo. O Paulo André é próximo do Gustavo e o Arthur também. Só que é claro, entre o PA e o Arthur, o Gustavo vai indicar o Arthur ao paredão. E então, basicamente, vocês já podem considerar isso. Além do mais, o Gustavo também vai poder indicar alguém da casa. E aí ele indicará a Slo. Então nós já temos basicamente Arthur e Slo confirmados no paredão. O terceiro emparedado, muito provavelmente na minha visão, será a Lina. Porque os meninos já combinaram de votar nela. Então eu acho que ela vai direto pro paredão e não tem bate-volta dessa vez. Então olha, se eu não estiver errado, o paredão que se formará hoje à noite será Slo, Arthur Aguiar e Lina. Então vamos acompanhar e eu quero que vocês comentem quem vocês eliminariam. Nesse paredão aí, quem vocês tirariam? Comentem aí que eu quero muito saber, já vou criar uma pesquisa aqui nos comentários. E será que o Arthur vai ficar bravo pelo Gustavo indicar ele? Será, gente? Bom, o Gustavo não tem muita opção, né? Só que é claro, ninguém gosta de ser indicado ao paredão. Então vamos ver, porque tudo isso pode dar uma reviravolta no jogo. Obviamente, os meninos não estão nada felizes em estarem no monstro. O Arthur porque não esperava e o PA porque foi retirado do VIP. Aí o Arthur começou falando o seguinte: é bom que eu ganhei mais opções de votos agora. E o PA respondeu: eu tô tranquilo, mano. Só que aí o Arthur começou a planejar em votar na Jessie, porque ele pensava que ela daria o monstro pro Eli, uma vez que ela vota no Eli, e não fez muito sentido dar o monstro pra ele. Então ele já planeja a vingança em votar nela nesse paredão. Bom, o Arthur não sabe, mas a Jessie está imune, porque esse anjo é autoimune. Só que na cabeça dele, ele pensa que a Jessie dará a imunidade para Lina. E com isso, a opção de voto dos meninos viraria a Jessie. Então ele já planejou ali: ah, ela vai dar o anjo para Lina, então a gente vai nela. O PA concordou. Enfim, o PA parecia que estava de boa com essa situação do monstro. No entanto, o Arthur reclamou que estava com fome, que o problema para ele estava sendo a comida, porque agora tinha muita gente na xepa. E aí o PA respondeu o seguinte: eu passo fome, mas não ajudo nessa compra, não dou uma estaleca. E aí o Arthur respondeu: eu vou dar o que eu tenho, mano, só tenho 200 mesmo. Só que aí o PA disse: eu vou dar 0, se der para dar 0 eu vou dar. E aí o Arthur respondeu que ele poderia dar o quanto ele quisesse, que poderia sim dar 0. Ou seja, o PA já planeja a vingança, já planeja não contribuir com nada nessa compra da xepa. Meus amigos, que treta! Bom, no mais é isso, meus amigos, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, @marqueavilaoficial, porque por lá eu publico todas as notícias que vocês possam imaginar. E se mantenham inscritos com o sininho ativado aqui no canal. Até a próxima e tchau!